Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um tutorial e nessa videoaula nós iremos rever como desinstalar toda a programação anterior instalada dentro do nosso sistema macOS e também está realizando a limpeza do nosso arquivo hosts, tá certo? Bom, vamos aqui na nossa Launchpad. Eu tenho aqui a programação, posso dar como exemplo a programação 2015, né? Mas suponhamos que toda essa programação aqui fosse a versão CC 2014 ou mesmo a versão CS6, tá ok? Ou versão CS5, enfim, versão anterior à versão 2015, tá ok? Suponhamos que seja dessa forma. O que nós devemos fazer? Nós devemos desinstalar todas essas programações juntamente com todos os plugins de efeitos, tá? Para a gente poder entrar com a instalação limpa da nossa suíte CC 2015 dentro do nosso sistema, tá ok? Então como que nós iremos realizar esse procedimento? Primeiramente nós vamos aqui nessa pasta ir para a pasta e vamos digitar aqui o comando /etc, etc minúsculo, ok? /etc e vamos selecionar o botão ir. Nós vamos dentro dessa pasta etc e aqui dentro eu vou apertar a letra H para ele poder me levar direto aos arquivos que começam com a letra H. E logo de início eu tenho aqui o meu arquivo host selecionado, vou dar 2 cliques. E eu tenho aqui, nesse arquivo de texto que foi aberto, toda uma seleção de comandos, tá? Da Adobe. Ou seja, que seria esses Adobe Blocker, né? 122.01, né? Tudo relacionado a Adobe. Você vê que aqui ele tem a extensão Adobe, enfim, tudo relacionado a Adobe. O que nós devemos realizar aqui? Devemos realizar uma limpeza, né? Selecionando tudo que é relacionado a Adobe. Por exemplo, toda essa seleção aqui que foi feita, né, é tudo relacionado a códigos do Adobe. Então devemos limpar esse código, tá ok? Desinstalar toda a programação da Adobe versão anterior, ou até mesmo a mesma versão CC 2015, porém uma versão trial, tá? Também pode ser aplicado através dessa videoaula. Para depois a gente entrar com a instalação seguidos das videoaulas criadas para esse fim, né, que seria a ativação completa para poder estar se conectando na internet, enfim, tudo funcionando perfeitamente. Então nós vamos aqui fechar esse arquivo de texto, podemos fechar essa janela, vamos aqui na nossa Launchpad, vamos aqui no nosso terminal. Perdão, vamos aqui na nossa pasta, tá? Deixa eu voltar aqui novamente na Launchpad, aqui nessa pasta outros e vamos abrir o nosso arquivo terminal. Com o nosso terminal aberto, nós vamos digitar o seguinte comando: sudo espaço nano espaço barra private barra etc barra hosts. Feito isso, nós vamos apertar Enter no nosso teclado. Ele vai pedir para a gente um password, ou seja, uma senha de acesso para poder chegar naquele arquivo que nós acabamos de ver, que contém todos os arquivos da Adobe, tá ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos digitar a nossa senha de usuário do sistema operacional. Caso você tenha adicionado qualquer senha para poder iniciar o sistema, é essa senha que você vai estar digitando. Se você não tiver selecionado nenhuma senha, automaticamente, após digitar o comando e apertar Enter, ele já levaria você ao próprio arquivo, tá ok? Então aqui, como eu adicionei uma senha e para você que tem adicionado, nós vamos estar digitando. Vou pedir para vocês prestarem atenção que aqui ele está pedindo, né? Password para a gente digitar a senha. Sendo que nós vamos digitar a senha e ele não vai mostrar aqui para a gente os arquivos, né? Ele vai ficar praticamente invisível, dando até o entender
que não foi possível aplicar a senha ou a senha não está sendo digitada, alguma coisa assim desse tipo, tá ok? Mas é assim mesmo, aqui ele está pedindo a senha, nós vamos digitar a senha, terminou de digitar, apertamos Enter no teclado, tá ok? Mesmo que não apareça aqui a senha, nós terminamos de digitar, vamos apertar Enter. Então vou digitar aqui a minha senha, repare que ele não apareceu, tá? Vou apertar Enter e vocês veem que automaticamente ele leva aqui a gente dentro do próprio arquivo. Repare que o nosso cursor do mouse ele está aqui, ó, nesse jogo da velha, aqui em cima, tá? E eu tenho que descer ele para poder ter acesso aqui a esses arquivos. Como que eu vou descer? Eu vou utilizar a seta do teclado, vou apertar a seta para baixo, até ele chegar aqui, ó, nesse jogo da velha, Adobe Blocker. O que eu vou fazer? Eu vou apertar Delete no meu teclado e vou segurar. Aperto Delete, seguro. Repare que ele vem deletando todos os arquivos relacionados da Adobe. Ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar segurando o Delete. Infelizmente é feito dessa forma, não tem como selecionar todo o arquivo, né? Se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, selecionar aqui e apertar Delete, ele apaga apenas um dígito aqui em cima, tá ok? Se eu selecionar tudo e apertar, no caso, a outra opção do Delete, né? Ele também faz até subir até o arquivo, né? Para a linha de cima. Então vamos apertar Enter para poder descer, caso você tenha feito a mesma coisa. E dando para poder perceber que ele só vai apagar somente com o Delete. Então vamos ficar segurando o Delete até ele deletar todo o arquivo que tem dentro desse arquivo Roches, ok? Ou seja, até ele ficar totalmente branco, né? Aqui embaixo totalmente branco, e ficar com os arquivos selecionados apenas da seleção para cima. Da seleção para baixo tem que ficar tudo vazio. Tá ok? Então vamos apertar o Delete e ficar segurando até que seja totalmente deletado os arquivos. Demora um pouquinho, tá? Dependendo da quantidade de bloqueio que tenha dentro desse arquivo, tá? Ele vai demorar um pouquinho. Eu vou dar uma pausa aqui na videoaula. Assim que ele terminar de deletar todo o arquivo, eu volto para poder mostrar como que ficou e como que a gente vai fazer para poder salvar essa edição que foi feita, tá? E dar continuidade na videoaula. Bom, pessoal, voltando aqui então com o nosso tutorial, repare que aqui já foi deletado todos aqueles arquivos, né, que havia no nosso sistema, impedindo, no caso, uma instalação limpa, né? E após a limpeza ele vai ficar desta forma que está mostrando aqui para vocês, tá ok? Feito isso, o que nós devemos fazer? Devemos salvar essa modificação que foi feita no arquivo Hosts, tá? Digitando no seu teclado o comando Ctrl X. O X ele tem que ser X maiúsculo, tá ok? Da forma que está mostrando aqui embaixo, para poder sair do arquivo, tá? Então vamos digitar Ctrl X. E repare que ele traz aqui a opção Y ou não, né? Que seria para poder salvar ou não salvar a edição feita aqui dentro do arquivo. Vamos selecionar a opção Y para poder salvar a configuração. Após apertar o Y, reparem que ele mudou aqui embaixo, tá? Feito isso, agora vamos apertar Enter no nosso teclado. Apertando Enter, repare que ele muda a janela aqui em cima, tá ok? Ou seja, salvando a configuração que foi feita dentro do arquivo. Podemos fechar então a janela do terminal. Vamos aqui nessa pasta Ir para a pasta e vamos novamente aqui nesse diretório /etc. Vamos apertar Ir. Vamos apertar a letra H aqui no nosso teclado. Ele leva aqui a gente no nosso arquivo host. Vamos abrir, dá 2 cliques. E ele abre aqui para a gente o arquivo totalmente limpo, tá ok? Apenas com a edição original, beleza? Ou seja, a edição foi realizada com sucesso. Podemos fechar o arquivo, fechar aqui também.
E com o nosso sistema limpo dentro do host, o que nós devemos fazer? Devemos desinstalar agora todas as versões anteriores de programas e plugins. Tá? Caso você utilize algum tipo de programa para poder desinstalar, como Clean Mac, ou seja, qualquer outro programa, você pode estar desinstalando da forma que você já está acostumado a desinstalar os programas do seu Mac, ou você pode vir aqui nessa pasta ir para aplicativos. Vamos abrir aqui mais a pasta. E vamos aqui, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do Bleed, né, que é um arquivo menor. Vou abrir a pasta do Bleed e aqui repare que eu tenho um botão aqui, no caso um ícone, para poder desinstalar o aplicativo, né? Eu vou dar 2 cliques, vamos aguardar. E ele pergunta aqui sobre as opções de desinstalação. Vou selecionar essa opção também, remover preferências do sistema, e vou optar por desinstalar. Ele vai me pedir a senha de usuário do sistema, a nossa senha do sistema operacional. Vou digitar minha senha, apertando OK. Ele começa a desinstalar a programação. Ou seja, eu vou voltar aqui à pasta. Nós iremos fazer isso para todos os programas da Adobe, também todos os plugins, como por exemplo, eu tenho aqui o Pluralwise, né? Sendo que essa versão aqui é a versão mais nova, mas vocês vão desinstalar qualquer versão que vocês estejam aí no computador, né? Pacote da Radiant, enfim, New Blue FX se tiver também, todo o material de efeitos, né, relacionado ao Adobe e toda a programação como foi falada. Aqui ele já terminou de fazer a desinstalação e desinstalou o Bleed com sucesso. Vou selecionar a opção fechar. Posso abrir aqui, por exemplo, a pasta do Audition, desinstalar ele também. Vamos aguardar. Seleciono a opção também, remover preferências do sistema e desinstalar. Vou digitar minha senha, aperto OK. Ele começa a desinstalar todo o material. Ok? Então lembrando que se você tiver algum programa que desinstale, você pode utilizar, tá? Fazer da forma que você já está acostumado. A forma que, no caso, o ideal seria desinstalar toda a programação e fazer a limpeza daquele arquivo host, como nós acabamos de fazer, tá ok? Após isso, você vai entrar com toda a instalação da Adobe, seguindo todos os passos de videoaula, tudo direitinho, né? Antes de iniciar, depois de desinstalar todo o material, reinicie o seu sistema e voltando do reinicio, aí você dá continuidade, né, a fazer todas as instalações e depois você aplica novamente o bloqueio lá naquele arquivo host, adicionando todos os códigos novamente, beleza? Acredito que quanto a isso não deva ter nenhuma dúvida. Todo o material ele contém videoaula de instalação, né? Se possível, tá assistindo todo o tutorial antes. E qualquer dúvida, mesmo se persistir assistindo o tutorial, é só entrar em contato conosco, tá ok? Um grande abraço em todos e fiquem com Deus.